Boa noite. Vamos em pé receber a nossa equipe de celebração cantando o nosso canto de entrada. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Amém. A graça e a paz de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, reconhecendo que somos pecadores, supliquemos a Deus que a misericórdia, o seu perdão, para celebrarmos com muita alegria, de coração aberto, este santo mistério da Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison.
conduz à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai em todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Com danças glorifiquei o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. De pé, aclamemos o Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Estou contente por estar aqui com vocês, celebrando, proclamando a palavra de Deus e por ela, encharcando o coração, como a gente está feliz de ver a chuva cair, que ela continue caindo mansamente, encharcando o chão. Alegro-me por estar aqui, pois assim é, cada vez que a gente proclama a palavra e escuta atenta e amorosamente, o coração da gente fica encharcado, não seca, e fica tocado pela força do amor de Deus. Por isso estou feliz de estar aqui. Acho que estou cumprindo uma promessa, né? A gente tem que pagar a promessa que a gente promete, que a gente faz. Então fico feliz de estar aqui com vocês. E por essa oportunidade, celebrando aqui, lembro primeiro de uma coisa importante lá de trás, quando nós começamos. Tem mais de 2000 anos que nós começamos. E começamos de casa em casa. Quando nós começamos nas casas. Assim nos diz os Atos dos Apóstolos. E eu estou me lembrando que hoje nós falamos bastante de uma palavra do Papa Francisco de igreja em saída, olhando os anais dos primeiros momentos que cheguei aqui em Belo Horizonte, há 15 anos atrás. Todo mundo que estava aqui era bem mais jovem, né? Eu dizia assim: nós temos que ser uma igreja de casa em casa. Uma igreja que se congrega assim, nas igrejas grandes ou pequenas, mas uma igreja que se congrega na casa. E aí, se a gente imaginar a palavra de Deus sendo proclamada de casa em casa, com as famílias maiores e menores, ou com famílias que se congregam como família e dão razão de ser ao seu caminho, nos fortaleceremos. E aqui lembro também o que nós, como igreja no Brasil, assumimos como tarefa, e nós aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte estamos vivenciando o caminho missionário da nossa 6ª Assembleia do Povo de Deus, que é a tarefa de fazer de nossa igreja, de nossa casa, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e casa da missão. Por isso me alegro de estar aqui, numa casa que nos congrega famílias, como uma família de Deus, para dizer que nós precisamos de multiplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar essas experiências e essas riquezas, como aqui se pode
viver. Para que a gente dê conta desta tarefa de fecundar o nosso coração e o coração do mundo. O mundo precisa de ser fecundado pela força do amor de Deus. E essa tarefa nossa é de semeadora. A fonte do amor de Deus não se esgota. Mas nós participamos dela também como semeadores. E precisamos semear diferente do infortúnio, lembrado aqui pelo profeta Ageu, dos que semeiam e sua semeadura não produz fruto. Nós precisamos semear porque precisamos de muitos frutos. Do contrário, vamos pagar sempre mais um alto preço. Preço alto que nós já estamos pagando, diante de muitas coisas que estão acontecendo e estão na contramão do bem e do amor. Por isso precisamos de urgência de sermos casa da palavra, portanto, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque se nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar, nossa semeadura vai dar fruto. Não tem jeito de uma semeadura não dar fruto quando as sementes são da palavra de Deus. E essa tarefa é enorme de a gente ser casa da palavra. Fico pensando concretamente, estando aqui nesta casa com vocês, da comunidade, e fico pensando quanto nós poderíamos avançar. Por exemplo, se todo pai de família, toda mãe de família não ficasse um só dia, ainda que seja por 10 minutos, sem proclamar a palavra de Deus dentro da sua casa. E se deixar tocar ao menos por uma pequena faísca dessa palavra de Deus, nós estaríamos num processo de incendiar o mundo com o amor de Deus. Mas não faz parte do nosso jeito de ser. Aliás, digo isso para dizer também à comunidade a importância de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Não faz parte do nosso jeito de ser, infelizmente. Ainda a palavra de Deus não está colocada em primeiro lugar no comum da vida nossa de famílias. Estamos ainda pagando uma grande consequência de séculos distantes da palavra de Deus. Por isso nós precisamos dessa grande tarefa de fazer da nossa casa, a nossa casa igreja, a nossa casa comunidade, a nossa casa de nossa família, como casa da palavra. E aí lembrar, e eu gosto muito de lembrar o que diz o salmista no Salmo 118, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés. Ora, para a gente caminhar, não caminhar no escuro, para não tropeçar e cair, a gente precisa de luz. E a luz que não nos deixa cair e que não nos deixa perder o rumo é a palavra de Deus. Por isso essa grande tarefa, para que proclamando a palavra de Deus nós compreendamos diferente. O profeta Ageu lembra, os que creem em Deus vivem em casas bem arrumadas e o templo da presença de Deus desarrumado. Para dizer não apenas de uma questão material, mas para dizer assim, onde Deus habita, aí tem luz. E é preciso trabalhar pela força da palavra de Deus para que Deus habite em cada coração, na casa do meu coração, na casa da minha família, na casa da comunidade, na casa igreja, para que a gente ilumine o mundo. E se nós não fizermos isso, por aquilo que nós estamos presenciando no nosso mundo,
que é uma espécie de uma roda gigante que está girando, ela não pode passar por cima de nós, não. Senão nos esmagará. E a gente está vendo consequência de tudo isso com desentendimentos. Não são poucos. Fora na sociedade, mas também dentro da nossa igreja. Precisamos da palavra. Nós estamos num momento que é muito curioso. Todo mundo que fala, às vezes alguém fala emitindo um juízo sobre os outros e fala como se fosse o próprio Deus fazendo um juízo sobre alguém. Nós estamos vivendo problemas muito sérios quando pessoas não são capazes de ver que alguém caiu ou escorregou, ajudar a levantar. Parece que até pisa para escorregar mais. E assim uma série de coisas que são contraditórias. Só na medida em que nós nos tornarmos palavra, casa da palavra, é que nós estaremos com uma luz acesa. Eu tenho certeza que se essas luzes aqui apagassem assim, de repente, todo mundo ia fazer junto. Oh! Não é assim que acontece? Oh! Por causa do escuro. Então nós precisamos da luz da palavra de Deus. É essa insistência bonita, importante, que o profeta Ageu está falando. Percebeu o sentido do templo, isto é, percebeu o sentido da presença de Deus. O templo é presença de Deus, por isso é que nós dizemos, como nos lembra o apóstolo Paulo, cada um de nós é morada de Deus. Deus mora em mim, mora em você, em cada um de nós. E morada de Deus, templo, é para dizer que, portanto, mesmo com as minhas sombras, com meus limites, com o meu pecado, lá dentro de mim tem uma luz que, se brilhar forte, me ilumina e faz de mim um iluminador dos outros e do mundo. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Na medida que a gente escuta, a gente vai fazendo o cérebro funcionar, os sentimentos ir naquela direção. Assim como todos nós podemos assimilar por aquilo que se diz boas coisas e bons sentimentos, assim como a gente pode assimilar maus sentimentos por aquilo que se diz. Como é importante ser casa da palavra, ser casa do pão. Afinal de contas, nós temos o dom maravilhoso do memorial da paixão e da morte do Senhor. Cada vez que nós celebramos a sua oferta no alto da cruz, que é fonte inesgotável. É por isso que nós somos igreja que nasce e vive da Eucaristia. Como somos uma igreja que nasce e vive da palavra de Deus. Estas riquezas são inesgotáveis. Por isso nós precisamos prestar atenção para que, pela advertência de Ageu, não sejamos semeadores cuja semeadura não dá fruto. Claro, se eu semear aqui nesse chão, será que dá? Isso não é chão para dar fruto. É preciso prestar atenção onde é que a gente semeia. Onde é que a gente deixa de semear, e aí o terreno que pode dar fruto por falta de semeadura não semeia. Aí a importância grande e bonita da presença de cada um de nós. E aqui eu quero voltar ao Evangelho, só para explicitar que quando a gente é da casa da palavra, casa da Eucaristia, casa do pão, e isso muda a gente, faz da gente o que fez da figura de João Batista. É muito curioso. Jesus, no seu ministério, chama a atenção de Herodes, que, diz o evangelista Lucas, procurava vê-lo. E ele e os seus interlocutores se faziam uma pergunta curiosa: mas não é João Batista? E ele lembra: mas João Batista eu mandei degolar.
mas ele achava que Jesus era João Batista, porque João Batista se parecia com Jesus. Ao ver Jesus, eles se lembraram e pensaram que fosse João Batista, porque João Batista tinha o jeito de Jesus, discípulo admirável que ele era. De tal maneira que nós, no coração do mundo, com o nosso jeito de ser, por isso a gente tem que esmerar no jeito de ser, com a nossa bondade, com a nossa honestidade, com a nossa misericórdia, nós temos que fazer brotar, sem a gente dizer, no coração de todos os que convivem conosco, dizer assim: você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? E aí a gente perguntar: por quê? Porque você tem um jeito misericordioso dele ser. Porque você tem um jeito bom, que é o jeito dele ser. Porque você tem um jeito sincero, que é o jeito dele ser. Porque você é capaz de se abrir ao diálogo, como ele se abria. Porque você fala a verdade com simplicidade e respeito. Porque você tem compaixão, porque você vai ao encontro dos pobres, porque você se debruça sobre os doentes. Essa é a nossa tarefa, e para a nossa semeadura dá fruto. Se alguém dissesse assim: olha, Dom Valmor explica bem a palavra de Deus, mas ele não parece nada com Jesus, eu só explico. A minha tarefa é também explicar, proclamar, mas sobretudo de viver uma vida trabalhando lá por dentro, para que alguém, mesmo que não identifique em mim os milhares de traços de Jesus, mas ao menos diz: é uma figurinha apagada de Jesus, mas dá para identificar que tem alguma coisa de Jesus. E a gente se esforçar para que assim, agora eu estou vendo mais nitidamente, é de Jesus mesmo. É Ele. Até chegar ao ponto, é Ele. E quando a gente se torna pela palavra e pela Eucaristia essa presença de Cristo, aí nós seremos capazes de ser e fazer da nossa casa a casa da caridade, que é a casa do amor, da compaixão, da partilha. Dessa compaixão que não pode faltar entre nós e que está muito faltando no nosso tempo. Dessa compaixão que nos faz capazes de olhar para o outro, mesmo com seu limite, mas é meu irmão, é minha irmã. E aí, consequentemente, ser a casa da missão, lugar onde a gente se congrega, como estamos aqui, mas também o lugar a partir do qual a gente vai ao encontro daqueles que a gente sabe que estão distantes, que precisam da presença da gente, que precisa da gente ir lá para dizer oi e dar um abraço. Por que você está fazendo isso? Por gratuidade, por amor de Deus. Aquele que a gente vai ao encontro e convida, aquele que, se a gente não for, talvez ele nunca terá disposição nem abertura para poder proclamar a palavra e, portanto, não vai se alimentar com essa força indispensável para todos nós. Eu fico feliz, portanto, digo mais uma vez, de vir celebrar com vocês, e que Deus abençoe muito e faça a comunidade se fortalecer e inspirar a muitos outros. Porque se a gente sai na rua e olhasse assim, olha, essa casa é casa da palavra, casa da Eucaristia, casa da caridade, casa de missão, essa também, aquela. Será que o mundo estaria do jeito que está? Eu acho que não. Essa é uma tarefa nossa. E a inspiração de vocês se congregarem como comunidade é para essa tarefa, para fazer a semeadura
do amor de Deus. Que vocês possam fazer isso nos seus corações, nas suas famílias, nas suas casas, e propiciar isso, congregados como comunidade, também a fazer essa semeadura em muitos lugares. Tem muita gente ressequida, tem muita gente desanimada, tem muita gente, inclusive, e nós temos que tomar cuidado, estamos no Setembro Amarelo, tem muita gente desistindo de viver. E a gente sabe que em cada 10 casos de pessoas que não estão aguentando mais e querem desistir de viver e desistem da sua vida, se a gente chegar antes e ajudar, a estatística diz que a gente pode, em cada 10 casos, salvar 9. Em cada 10 casos, salvar 9. Mas precisa de ir. Precisa de ser presença. Precisa de fazer semeadura em gestos de compaixão, de escuta, de amor, de devolução da esperança aos corações. A igreja nossa, a grande casa, precisa muito de vocês nesta semeadura. E que ao fazer a semeadura e ver frutos, que essa alegria bonita tome conta dos seus corações, anime a muitos, cresçam em número e, sobretudo, em qualidade, porque nós precisamos, com urgência, sem nos cansar, fazer essa semeadura do amor de Deus. Amém. Amém. Nós vamos agora colocar no coração dele nossas súplicas e preces, e confiantes no auxílio divino, sempre pronto a socorrer-nos, elevemos aos céus as nossas preces e digamos: abrigai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Abrigai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Concedei ao Papa Francisco sabedoria no exercício do seu ministério e a todos os católicos um zelo e fidelidade à Sagrada Escritura e ao magistério da Igreja. Rezemos. Abrigai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Fortalecei todos os batizados numa verdadeira busca de vós e num amor sincero aos irmãos, a fim de que, utilizando as realidades deste mundo, as transformem a partir de Cristo. Rezemos. Alegrai-nos, Senhor, sobre a vossa proteção. Sustentai na fé todos os que sofrem tribulações e duras provações, para que não desesperem frente às dificuldades. Rezemos. Abrigai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Dai o descanso eterno aos falecidos e aos seus familiares, abatidos pela dor da separação, a consolação do Espírito Santo. Rezemos. Abrigai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Mais uma vez. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. De pé nós abençoamos esta água, abençoar este sinal sagrado das cruzes, sinal da nossa missão e do nosso grande compromisso de dar testemunho dele, Cristo, nosso Mestre e Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Esta água vem abençoar. Amém, Espírito Santo, vem, vem abençoar. Vem, Espírito Santo, vem, vem
Derramai, Senhor, sobre essa água, criatura vossa que nos purifica a força do vosso amor, para que nos aspergindo e a objetos de piedade nos unam em comunhão profunda com o vosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, estes objetos, sinal, cada um deles, do nosso compromisso de amor. Fortalecei-nos, para que nós possamos sempre nos lembrar do compromisso de dar testemunho, para que o mundo creia e se abra a este amor, e assim possamos viver a alegria da semeadura e colher muitos frutos para o bem do mundo, enquanto caminhamos para o reino definitivo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, vem abençoar. Vem, Espírito Santo, vem, vem abençoar. Podem assentar. Nós estamos nesta noite celebrando na presença do nosso pastor, Dom Valmor, da Arquidiocese, a renovação dos compromissos dos membros desta comunidade. E vamos também acolher no nosso berço um aspirante que vai receber a veste. Então vamos iniciar essa nossa cerimônia. Dentro de cada um de vocês, enquanto a gente faz a cerimônia, nós pedimos, que possam ir intercedendo pela comunidade, por este membro, por nossas famílias. Gostaria de chamar aqui para acolher a renovação dos compromissos, o Leonardo, meu irmão, também iniciador, e o Joaquim, o Quincas, também iniciador desta vocação. Bom, acho que grande parte já sabe, mas de fato nós somos irmãos de sangue, E iniciamos a Raízes em 1984, enquanto um grupo de jovens que foi amadurecendo esta caminhada, e já há alguns anos somos uma comunidade que dentro da igreja é chamada de uma associação particular de fiéis. Nós somos movidos, obviamente, ao redor da palavra, da mesa eucarística e do carisma. O nosso carisma é despertar no coração do homem o amor de Deus. Então nós vamos chamar no primeiro momento, nós três vamos renovar a nossa entrega, e é aqui na presença da Mãe Igreja, representada pelo Dom Valmor, a comunidade orante e meus pais, Haroldo e Terezinha, e todos aqueles que caminham comigo, também os meus antepassados, vivos e falecidos, sobretudo aqueles que deram um grande testemunho para que estivéssemos aqui, que eu renovo nesta noite o compromisso com este carisma, com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu, Leonardo Araújo Silva, iniciador da obra da comunidade Raiz de Jessé, também renovo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu compromisso de evangelização com o carisma desta obra. Eu, Quincas, também renovo diante de nossa igreja, diante dos fiéis, diante dos meus familiares, renovo meu compromisso de viver e fazer da minha vida um ato de entrega e de expressão
deste carisma que nos moveu e nos chamou um dia para expressar Jesus ressuscitado ao mundo. Cada um de nós, então, vai receber o seu símbolo de consagração. Quero. Neste momento, nós, iniciadores, recebemos o nosso símbolo de consagração, abençoado pelo bispo. E eu chamo para renovar a sua consagração o membro Rosilene. Ela vai ler o seu compromisso público. Eu, Rosilene Maria Andrade Diniz, renovo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move essa comunidade. E chamo para este momento o membro Wagner. Wagner, eu te vejo. Senhor meu. Eu, Wagner Pereira Diniz, renovo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Idalina, eu te vejo. Eu, Idalina Vieira Botelho Braga, renovo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Chamo para a renovação do seu compromisso com a comunidade o membro Maria Alice. Eu te vejo. Eu, Maria Alice Leite Veloso, renovo o meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Chamo para a renovação do seu compromisso o membro Shirley, eu te vejo. Eu, Shirley, renovo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. E neste momento, o membro iniciador Leonardo chamará os demais consagrados. Chamo
para fazer o seu compromisso com a comunidade, o então, agora membro, Arnaldo. Eu, Arnaldo Zandim Neto, assumo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Chamo para fazer seu compromisso como membro da comunidade, Carla. Eu te vejo. Eu, Carla Cristina de Oliveira, assumo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro desta comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move essa comunidade. Chamo para fazer seu compromisso como membro da comunidade, Marlene. Marlene, eu te vejo. Eu, Marlene Luiza de Paula, assumo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Chamo para fazer seu compromisso como membro da comunidade, Andréia. Andréia, eu te vejo. Eu, Andréia Gomes Neves, assumo meu compromisso de servir Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move essa comunidade. Eu chamo Cássia para renovar o compromisso que pertence a essa comunidade. Eu, Cássia Maria Xavier Diniz, renovo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raiz de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Eu chamo Nelita para fazer seu compromisso de pertença a essa comunidade. Eu, Nelita Pereira dos Santos Costa, assumo meu compromisso de servir a Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. E finalmente, Sirlene, eu te vejo. Gostaria de te chamar
para renovar seu compromisso de pertença a essa comunidade. Nelita, eu te vejo. Cássia, eu te vejo. Ele viu depois, mas viu, né, gente? Eu, Sirlene Carvalho Pereira, renovo meu compromisso de servir Jesus Cristo como membro da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica, vivendo e comunicando ao mundo o amor de Deus, carisma que move esta comunidade. Sem chorar. E nesse momento, nós recebemos também Paula, que vai investir, né? Receber a veste. Nossa aspirante recebe a veste quem já tem 2 anos de formação. E nós queremos, então, recebê-la como aspirante desta comunidade. Nós temos mais aspirantes e mais membros, né, que não estão aqui nesta noite, mas é uma noite celebrativa, onde nos reunimos, né, diante do nosso pastor, da nossa igreja, diante dos meus pais, e eu costumo dizer que a Raízes nasceu na nossa casa, né, quando o senhor falava da igreja, família, do testemunho, nós recebemos isso muito bem testemunhado dentro do nosso lar, onde o ser humano e Deus tinham tamanha importância na nossa educação. Então, vamos dizer que foi um momento de pré-raízes, né? Raízes nasceu com um desejo de servir ao próximo de uma forma, assim, eu diria até inconsciente e intuitiva, e depois, com a ajuda do nosso pároco, Padre Pedro, né, Souza Pinto, que era pároco no Salgado Filho, nós pudemos materializar esse desejo do serviço, né? Nós temos ali alguns membros também que estavam no início da fundação, que estão lá no fundo, né? E são muitos anos, e a gente espera que perpetue até a justificação do universo, né? Quando vier o fim dos tempos, que nós possamos, todos nós e todos que vão nascer, cumprir essa missão. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos apoiam, né, que oram por nós, que nos apoiam das diversas maneiras, e agradecer também aos meus pais, parabenizar todos os membros que renovaram, todos os aspirantes, e agradecer vocês também, né, pela fidelidade em todos esses anos. Nós agradecemos a presença do Valmor, são 35 anos de caminhada e nós nunca tivemos um bispo aqui, o senhor é o primeiro, né? Nós já fomos ao palácio para o bispo celebrar para nós, na época de Dom Serafim, mas nunca exatamente na nossa sede. E então, muito obrigado. Naquele dia 8 de março, quando foi a reunião nossa com o senhor, eu não pude estar, porque ela foi marcada assim de última hora. Naquela manhã, eu acordei, fiz minhas orações e o Espírito Santo me soprou assim, que eu teria uma novidade nesse dia. Fique atento que você vai ter uma novidade. Quando eu cheguei aqui,
disseram, marcaram a reunião com o Dom Valmor hoje. Eu falei, nossa, mas que novidade boa, porque realmente estava previsto para setembro nossa reunião e foi antecipada. Eu falei, olha, o Espírito Santo está antenado, né? Ele deu um sopro e, de fato, para mim foi uma grande alegria. Era o Dia da Mulher. Então, embora eu não estivesse presente fisicamente na reunião, né, que estiveram meus irmãos, mas para mim foi um grande presente o Senhor nos receber e um presente maior ainda recebê-lo aqui na nossa casa. Eu, quando pedi à proprietária da casa para fazer esse telhado, eu falei com ela, se faz um telhado em forma de casinha, porque quero que as pessoas se sintam em casa, né? E ela fez esse telhado em forma de casa justamente para dar esse tom de lar, de acolhimento. E eu costumo falar para os membros que aqui frequentam que se estiverem se sentindo sem lar, se estiverem se sentindo sem lugar, que venham, que aqui tem lugar para eles, né? E que aqui é como se fosse uma pequena casinha, a casinha de Nazaré, que, embora com certeza comedida, mas acolheu a grandeza do Verbo encarnado, né? Então, tudo é muito pequenininho aqui, mas aqui a gente viveu e vive grandes milagres. Eu agradeço também à igreja por ter nos acolhido, né? Quando eu estive diante de Dom Serafim pedindo a liberação do Santíssimo, e essa nos foi dada, e ter a Eucaristia aqui para nós é uma fonte de grande bênção. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir à comunidade que saudasse os novos membros e os membros que estão renovando. Agradeço também a inspiração dos nossos santos patronos, de Maria, nossa mãe, de Santa Teresinha e de Santo Antônio. E assim podemos continuar a nossa celebração. Transformar numa canção as juras de amor por ti, meu. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e meus irmãos bispos Joaquim, Edson, Giovanni e Vicente, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, ó Cordeiro de Deus. Quem come minha carne e bebe meu sangue, disse Jesus, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em mim. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida assim nascida nunca mais retorna seu
Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permanece, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que onde passa queima. O teu amor todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permanece, a noite não virá. A humanidade luta, sofre, espera. É terra seca e no céu não há nuvens, mas a vida não lhe faltará. E a esperança brilhará para sempre, contigo unidos, ó fonte. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permanece, a noite não virá. A sombra vai se abrindo quando a noite cai, e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre. Porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permanece, a noite não virá. Bonito? Palmas! Vamos ver palmas, filho. Pronto? Ficou bonito? Sim, Jesus, nós adoramos a Tua presença em nós.
Rendemos a Ti, Senhor, graças. Obrigada, meu Deus, porque Tu és em nós. Somos morada Tua agora. Entregamos nesta hora a Ti, Senhor, tudo que trazemos, tudo que nos fez vir até aqui hoje. Nós Te entregamos, Senhor, os nossos antepassados. Te entregamos o nosso agora, Te entregamos o nosso hoje. Te entregamos, Senhor, entregamos todo o nosso ser, tudo que é em nós, Senhor Jesus, agora. Que o Senhor venha ser Senhor de toda a nossa vontade. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Nós vamos continuar em oração. Vocês que vieram para a nossa noite de quinta-feira de cura e libertação hereditária. Agradecemos a presença de Dom Valmor. Muito obrigada pela presença da igreja, com toda a autoridade neste lugar e nós na nossa vida. E você que veio para a noite de libertação hereditária, nós vamos rezar um pouco. Vamos rezar até às 9 horas, que é o nosso horário. Você quiser permanecer conosco, você é bem-vindo, tá bom? Não foi? Aí, ó, para a palma, gente.